Eu sei que algumas coisas, só dar essa palavra à igreja, antes de começar a pregar, eu sei que algumas coisas para nós, para essa geração, é um desafio. Porque nós temos um outro tempo, uma outra época. Mas uma das coisas que a gente precisa aprender juntos, é entender que este lugar é casa de Deus. E a gente precisa entender que durante o culto, a gente tem que aprender a criar um ambiente de culto. O que é isso? É nos aquietar, é a gente andar menos. E aí eu quero desafiar você. Traz uma garrafinha para você precisar andar menos. Use o seu celular apenas se você for fazer o uso do texto bíblico, né? Porque senão ele vai te tirar a atenção. E eu queria te desafiar a voltar a trazer a Bíblia impressa. Nós somos uma geração que estamos esquecendo de andar com a Bíblia impressa. Não que a Bíblia impressa seja mais espiritual do que a que está no aplicativo, não é isso. Mas é porque isso aqui tem um significado, irmãos. Esse livro é a palavra de Deus. Esse ano, o pastor vai estar pregando na Nova Almeida atualizada. Então, estou fazendo a leitura novamente nessa versão. Você que quer uma boa versão da Bíblia, essa é uma boa versão. Tem vários irmãos lendo na nova versão transformadora, uma excelente versão também. Mas eu queria desafiar você a voltar a carregar sua Bíblia. Se você não carrega, não se sinta aqui que o pastor está puxando a sua orelha, não é isso não. Eu só queria te dar um incentivo muito especial. E eu queria te fazer uma pergunta. Seus filhos têm Bíblia? Você já comprou uma Bíblia de maneira especial para os seus filhos? Compre esse presente para o seu filho. Tenha tempo com ele. E você vai ver o quanto esse é abençoador. E é por isso que eu tenho insistido com os irmãos. Tragam a Bíblia de papel, traz o caderninho, porque a gente estuda a Bíblia aqui aos domingos. Isso é muito importante. E quando o pastor estiver pregando, veja se o que ele está pregando está na Bíblia. Abra então a sua Bíblia em Neemias capítulo 1. Nós estamos este ano iniciando o nosso ano da edificação. E esse ano o Senhor tem trabalhado muito ao nosso coração sobre isso. Edificados em Cristo. Essa questão de ter uma temática para o ano, irmãos, não é um modismo, não é isso não. Desde o nosso início aqui, a gente ora, busca ao Senhor e busca entender dele o que Ele quer falar conosco. Inclusive esta semana eu quero agradecer a você, que todos os dias esteve conosco no Instagram, teve uma turma grande, de segunda a sexta, foi uma bênção a nossa semana de devocionais. Se você não assistiu, eu queria desafiar você a assistir ainda esta semana. As devocionais estão todas lá no Instagram. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida, como foi na nossa. Neste tempo em que nós estamos trabalhando sobre edificação, nós começamos com esta primeira mensagem sobre edificação. Até vou pedir aos meninos que possam colocar o nosso tema aqui de hoje, né? O segredo das decisões que permanecem. Na semana passada nós começamos a estudar o livro de Neemias. Nós vamos passar algumas semanas estudando o livro de Neemias. Quero desafiar a você esmiuçar o livro de Neemias, conhecer o livro de Neemias. Nós praticamos a exposição bíblica e nós vamos gastar tempo expondo Neemias aqui. Na semana passada, nós partimos do texto dos versículos 1, 2 e 13 e o 4. E de 1 a 4 do capítulo 1, nós aprendemos de maneira muito especial. Nós partimos de uma pergunta muito especial na semana passada. É como Deus começa uma grande obra. Se nós estamos no ano da edificação, a pergunta que nós fizemos foi: como Deus começa uma grande obra? E nós aprendemos que Deus começa uma grande obra não é
pela obra em si, mas é pelo coração. Porque nós vimos que a ação do Senhor no coração de Neemias trouxe Neemias para dentro daquela realidade. E na semana passada, então, aliás, na última quarta-feira, foi a nossa, que essa semana foi no culto da virada, né? Por isso que o pastor está se confundindo aqui. E ali nós aprendemos então com Neemias, de maneira muito especial, que antes da ação visível de Deus, guarda isso, antes da ação visível de Deus, por meio do seu povo, Deus trabalha primeiro no coração do seu povo. Antes dele trabalhar por meio de nós, ele trabalha em nós. E foi isso que ele fez com Neemias. Antes de levantar muros, ele levantou a consciência de Neemias. Antes de construir, reconstruir as muralhas, antes de agir, o Senhor tocou o coração. Deus começa sempre uma grande obra tocando o nosso coração. E foi isso que aconteceu com Neemias. Neemias, então, ele nos mostrou que decisões corretas na nossa jornada, elas vão nascer a partir desse encontro com Deus. E é por isso que hoje nós queremos juntos avançar um pouco mais. Hoje nós vamos pegar dos versículos de 4 até o 11, e nós vamos entender no capítulo 1 de Neemias o segredo das decisões que permanece. Porque Neemias ele vai nos mostrar isso. De maneira especial, onde a gente vai ficar hoje, nós vamos entender os segredos, Derlei, para um ano de decisões acertadas. Eu só queria que você parasse por um minuto e lembrasse aí. Qual foi a última decisão que você tomou, que momentos depois você colocou a mão na cabeça e diz assim, fiz besteira? Ou senão, João, a gente faz assim, ó. Não é assim que a gente faz? Pensa aí agora um pouquinho. Em 2025, quantas decisões da sua vida que você tomou, que você agiu, mas logo depois, momentos depois, seja logo no instante seguinte, ou seja, uma semana depois, um mês depois, você colocou a mão e disse assim, olha, eu não tomei a melhor decisão. Olha aí para sua mão agora. Pense aí em pelo menos 5 decisões que você tomou no último ano. Todas foram acertadas? Todas foram dirigidas pelo Senhor? Todas foram orientadas pelo Senhor? É por isso, irmãos, que nós não podemos começar um novo ano à luz do que nós estamos estudando em Neemias, que é edificação, e não entender como Neemias tomou decisões. Porque essa etapa do texto que nós vamos estudar hoje, e ela é muito propícia para o momento que nós estamos, Neemias vai nos ensinar que decisões elas não vão nascer da pressa, da ansiedade. Olha, eu vou ser o primeiro a levantar a mão. Quem é ansioso aqui para tomar decisão, levanta a mão junto comigo, sem medo e sem vergonha assim, de ter vergonha. Pastor, eu sou ansioso, quero tomar decisão logo. Ainda até justifico. É melhor errar e errar fazendo do que não fazer. Né? A gente até ainda justifica assim, a gente que é ansioso, né? Assim, eu prefiro errar, mas pelo menos eu fiz. Olha, esse negócio de tomar decisões com pressa, isso para a nossa geração é um desafio. Por quê? Porque nós vivemos numa geração marcada pela pressa. Você quer ver o cara agoniado, manda uma mensagem de WhatsApp para ele, ele não te responde. Você começa a ficar nervoso. Você olha se ele olhou, se ele tiver desativado então aquela função que não olha as mensagens, aí que você fica mais maluco ainda. E aí você começa a se cobrar. E aí a gente toma decisões muitas vezes, irmãos, à base de emoções.
E aí, se você olhar nos dedos da sua mão, quantas decisões você tomou no ano de 2025, que o fruto destas decisões te trouxeram consequências terríveis. E a maioria delas, das más decisões, foram decisões tomadas à flor da pele, à luz da emoção. Vendedor sabe bem disso. É por isso que ele te pega lá naquela hora. Porque compra é por impulso. E muitas das decisões que você tomou para comprar algumas coisas no ano passado, você se arrependeu. Porque depois você olhou, você viu que você não usava aquele negócio, você deixou de lado. É igual aquela esteira que você comprou. Eu conheço poucas pessoas que estão satisfeitas com a compra de uma esteira. A maioria vende depois. Mas talvez você esteja nesse aparelhos de ginástica para casa. Talvez você esteja nesse que fez um bom negócio. Mas são algumas coisas na vida que a gente toma decisão pelo impulso e depois olha para trás e diz assim: olha, eu não deveria ter feito. A pressa, irmãos, ela nos faz confundir movimento com direção. E a gente se equivoca, a gente está apenas movimentando, a gente não está direcionado por Deus. E aí o que acontece conosco? A gente decide sem discernimento, a gente age sem ouvir a voz de Deus. E aí a gente constrói sem um fundamento espiritual. E quando a gente constrói sem um fundamento espiritual, o primeiro vento que vem derruba. Decisão sem discernimento. Discernimento em Deus, discernimento no relacionamento, discernimento entre marido e mulher. É por isso, irmãos, que nós precisamos hoje parar com Neemias e aprender com Neemias, nesse ano da edificação, no primeiro domingo do ano, o segredo para decisões permanentes, o segredo para decisões que abençoam. E é exatamente nesse contexto que Neemias está. Diante de uma situação urgente. Ele recebeu um recado. Aliás, ele recebeu uma resposta de uma pergunta que ele tinha feito. Se você está com a sua Bíblia aberta, ele estava recebendo uma visita de Anani, um dos seus irmãos. Esse irmão tinha vindo visitá-lo. Lembra do contexto? Nós estamos falando que o povo tinha sido levado cativo à Babilônia. Nós falamos isso na primeira mensagem. Se você não assistiu a primeira mensagem, já está lá na Hope TV. Você pode assistir para você se atualizar. E aqui qual é o contexto? Ele está vivendo em Suzã, a fortaleza do rei Artaxerxes. Ele era copeiro do rei. E ele recebe então a visita de um dos seus irmãos. E quando um dos seus irmãos vem visitá-lo, ele faz questão de perguntar como é que estava o seu povo. Como é que estavam acontecendo? O povo estava agora na terceira, o povo estava voltando para Jerusalém. O templo já tinha sido reconstruído, nós vimos isso com Zorobabel. Nós vimos a volta com Esdras acerca da restauração da lei, da palavra. E nós vamos ver agora depois Neemias indo reconstruir os muros. Mas então chega diante dele um dos seus irmãos. E ele então pergunta qual era a situação de Jerusalém. E quando ele pergunta, só para você lembrar o contexto, a resposta foi: olha, Jerusalém, as coisas não estão nada bem. Aqueles que regressaram da província de Judá, eles estão passando por dificuldades e humilhações. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Essa foi a resposta que ele teve. Diante desse quadro, Neemias não corre, não monta um plano, não sai correndo. Diante de uma situação urgente como essa, olha qual foi a ação de Neemias, verso 4. E a gente vai pegar a partir daqui. Marque na sua Bíblia, a partir do verso 4. Quando ouvi estas palavras, quis palavras, o que o seu irmão tinha acabado de dizer como estava Jerusalém. Eu me sentei, eu chorei e lamentei por alguns dias. Eu fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E disse:
Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas as alianças e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados de forma totalmente corrupta, porque faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos. Verso 7. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Verso 8. Lembra-te da tua palavra que ordenastes a Moisés o teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados sejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar meu nome. Estes ainda são os teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Verso 11. Ah, Senhor, esteja atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Que oração de Neemias! Diante daquela notícia, irmãos, terrível que ele tinha recebido, diante daquela notícia terrível que ele tinha acabado de receber, o texto bíblico vai dizer, meus irmãos, de maneira muito especial, como Neemias reage. E a forma como Neemias reage às circunstâncias, nós podemos olhar nesse texto, Carlos Alberto, e tirar para nós algumas lições para nós levarmos para 2026. Porque a maneira com a qual Neemias agiu é para nós um exemplo, irmão Márcio, de como nós podemos agir, irmão Arthur, de como nós vamos caminhar, Ezequiel, diante desse ano que ora começa. Olha o verso 4, olha o que diz aí. Quando ouvi estas palavras, eu sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Neemias nos ensina que quando nós temos que tomar decisões, quando nós temos que avançar, quando nós temos que reagir às circunstâncias, antes de reagir, primeiro nós precisamos orar. A primeira lição que Neemias nos ensina, que decisões corretas começam quando nós aprendemos a parar diante de Deus antes de reagir às circunstâncias. O versículo 4, irmãos, ele não revela para nós apenas o que Neemias fez, mas como nós devemos agir todos os dias e de maneira espiritual diante de uma notícia, diante de uma decisão, diante de uma circunstância. E aí eu te pergunto, como nós agimos quando nós recebemos alguma notícia? Como nós agimos diante de uma oportunidade? Como nós agimos diante de uma má notícia? Diante de um desemprego? Diante de um negócio? Diante de uma decisão? O que Neemias está dizendo é: quer ter um segredo? Guarde esse segredo no teu coração, aprenda com Neemias. Antes de tomar qualquer decisão, assenta, ora. E aí o texto vai dizer que ele se assentou, que ele chorou, que ele lamentou, que ele jejuou e ele orou. É interessante cada verbo que tem aqui.
Neemias primeiro ele se assenta. Olha aí no texto, o verbo assentar. Neemias se assenta, ou seja, ele para aquele ritmo. Ele silencia, ele para a pressa, ele se coloca numa posição de escuta. Talvez aqui seja o nosso maior desafio na nossa geração, porque a gente não consegue parar mais. Neemias, antes de fazer qualquer coisa, a primeira coisa que ele faz é parar. Qual foi a última vez que você parou e ouviu claramente a voz de Deus para uma decisão que você precisava tomar? E aí depois você diz: pastor, eu faço os negócios, não dão certo. Pastor, eu comecei esse negócio, não caminhou. Mas você ouviu a Deus? Você entendeu que era isso que Deus tinha mandado você fazer? Neemias nos ensina, irmãos, que se a gente quer ter um ano de construção, de edificação na nossa vida, ele vai começar não é fazendo, ele vai começar parando. Ele vai começar nos levando a quietar-se diante de Deus, interromper o ritmo. Neemias se assenta. Depois Neemias faz o quê? Ele chora e lamenta. Ele permite que a dor produza quebrantamento e não desespero. Ele sente. A gente só consegue sentir a dor do outro, ou a gente só consegue sentir que de fato nós erramos, que nós falhamos, quando nós paramos para ouvir a Deus. Ele jejua, ele ora, ele reconhece que aquela situação não poderia ser resolvida apenas com esforço humano, mas exigia uma direção divina. A ênfase de Neemias é nos ensinar, ou seja, nós precisamos aprender a sentar antes de agir. Muitas vezes lá em Minas Gerais a gente tem um ditado que é o seguinte: deu com os burros. Aonde? Na água. Deu em nada. Por que não deu em nada? Porque nós não ouvimos a Deus. Por que as coisas foram de mal a pior? Porque nós não ouvimos ao Senhor. E aí Neemias está ensinando a nós. Ele parou, ele se assentou. A Escritura nos ensina um princípio fundamental. Quem não aprende a parar para orar, acaba decidindo na pressa e decidindo mal. Quem não aprende a parar para orar, buscar a resposta de Deus, acaba decidindo mal. E aí às vezes a gente acha assim: mas eu vou gastar tempo, isso vai me atrasar. Vai nada, vai te adiantar, porque uma decisão errada vai fazer você ficar muito mais atrasado lá na frente. Vai ter que refazer o processo. E aí esse texto vai nos ensinar, nesse ano de edificação, irmãos, a pressa vai só nos levar a decidir sem discernir. Nós precisamos aprender com Neemias a ter discernimento espiritual nas decisões que nós vamos tomar. Antes de responder uma mensagem difícil, ora. Que desafio para mim, para você. Antes de tomar uma decisão, ore. Antes de mudar algo importante, pare, ore. Antes de agir por impulso, assenta diante de Deus. Está corrido, está agoniado. Para, ora e pergunta: Deus, o que o Senhor quer nessa situação? O que o Senhor quer me falar nessa situação? Aonde o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer que eu faça? De que maneira o Senhor quer que eu possa agir? Neemias nos ensina no versículo de número 4, que diante das situações, diante dos desafios, diante das circunstâncias, irmãos, nós precisamos aprender a parar, orar. E aí uma coisa que precisa gravar no nosso coração: orar primeiro não nos atrasa, nos protege, nos orienta, nos dá discernimento espiritual. E aí você já deve estar pensando assim como eu pensei por várias vezes, enquanto Deus falava comigo nesse texto: Senhor, tem tanta coisa que podia ter sido diferente, mas esse ano pode ser diferente. Primeira coisa,
eu não vou decidir sem orar. Eu queria que você repetisse comigo. Eu não vou decidir sem orar. Eu queria que você falasse mais uma vez. Eu não vou decidir sem orar. Eu não vou tomar decisão sem oração. Sabe por quê? Sem discernimento não tem direção. Sem discernimento espiritual não tem oração. Neemias nos mostra que a maturidade espiritual se revela, irmãos, não é na rapidez das decisões, mas é na capacidade de esperar Deus falar conosco e nos conduzir. Essa é a primeira lição. Agora o texto segue. Olha aí o verso 6. E o verso 6 vai dizer assim: estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti. E ele fazia oração quando? Era só de vez em quando? O que diz o texto? Como, irmãos? Dia e noite. Sabe o que Neemias está nos ensinando aqui? Uma coisa muito preciosa. Aonde Neemias estava? No templo em Jerusalém? Neemias estava na cidade santa? Neemias estava na casa de um profeta? Neemias estava na casa de um sacerdote? Neemias estava em uma sinagoga? Não. Neemias estava na cidade de Suzã, dentro do palácio de Artaxerxes. Sabe o que Neemias nos ensina? Que não existe lugar, não existe dia, não existe momento específico para que a gente busque a Deus em oração. Neemias está nos ensinando que se nós queremos tomar decisões acertadas, nós precisamos orar em todo tempo e em todo lugar. Neemias estava em Suzã. Ele estava na capital do Império Persa, ele estava em outro país, servindo a um rei estrangeiro, ele estava longe daquele lugar que era o templo, onde simbolizava a presença de Deus, ele estava dentro de uma fortaleza pagã, ele não estava em Jerusalém, ele não estava no templo, ele não estava entre os sacerdotes, mas Neemias para, e ele ora, ele busca a Deus. Isso me ensina você, sabe o quê? Que independente do ambiente aonde a gente esteja, do local aonde Deus nos permita estar, da circunstância, não importa, isso revela que oração é muito mais do que um ato isolado, uma prática constante. Neemias ora onde ele estava, meus irmãos. Ele não espera mudar de lugar para buscar a Deus, ele transforma o lugar aonde ele está em um lugar onde a presença de Deus está. Isso é um desafio para nós, porque às vezes durante o ano, lá no teu emprego vai aparecer aquele atribulado, que ele aparece, todo lugar tem um, e ele chega. Na circunstância o atribulado vai chegar, e aí você, ao contrário de ficar abatido e cabisbaixo, sabe o que você vai fazer? Ora, clama a Deus. É isso que Neemias está nos ensinando. Não é o lugar que santifica a oração, é a oração que abençoa e santifica o lugar. Deus, mas o Senhor me botou aqui, no meio desse tanto de ímpio. Graças a Deus que Ele te botou lá, porque você é luz em meio às trevas. Você está lá é para orar, você está lá é para clamar, você está lá é para santificar aquele lugar, porque aonde a sua presença está como um servo de Deus, você vai orar ali. Querido, guarda isso. Neemias está nos ensinando, não é o lugar que santifica a oração, é a oração, é a presença de Deus que santifica onde você está. Ah, mas eu só oro no templo. Ah, eu só oro só no monte. Ah, eu só oro só ali, quando tudo está tranquilo. Não, meu irmão, ore a tempo e fora de tempo. Sabe por quê? Oração não é um evento. Oração é um relacionamento com Deus. Oração não é um evento. Oração é relacionamento. Você pode repetir isso comigo? Oração não é um evento. Oração é relacionamento.
Não é o lugar que santifica a sua oração. Não é o lugar que santifica você. Quem santifica é a presença do Deus que você serve. Ah, pastor, eu vou pedir demissão desse lugar porque aqui só tem ímpio. Pede não, irmão. Ora, porque Jesus te colocou lá, foi para mudar aquele lugar. Você já está com a decisão tomada? Aí eu te pergunto, você já orou a Deus? E perguntou se é essa decisão que Ele quer? Você já orou ao Senhor e perguntou se é isso que Ele quer com você? Irmãos, nesse ano da edificação, nós precisamos resgatar uma verdade. Ore no trabalho, ore na igreja, ore em casa, ore no culto, ore no carro, ore na rotina, ore no ônibus, aonde quer que você esteja. Olha, eu posso lhe dizer uma coisa, não é o lugar que vai mudar a sua oração, mas é a sua oração que vai mudar aonde você está, meu irmão. É a sua oração, é o Deus Todo-Poderoso que você ora, que você busca, que vai responder e vai atender, Darson, de maneira que você não espera, fazer da maneira que você não imagina, muito mais rápido que você pensa, muito mais ágil que você acha. Por quê? Porque é Ele. Muitas coisas na nossa vida, irmãos, patina porque a gente não ora. Muitas coisas na nossa vida não caminham porque a nossa oração é pequena. O nosso tempo com Deus é curto. Aliás, quando Ele existe. E aí as coisas não acontecem. Quando a gente tem uma vida de oração que é só em lugar específico. Irmão, se tu orar só no culto domingo à noite aqui no PGM. Eu vou só repetir. Se tu orar só aqui no culto domingo à noite no PGM, quanto você vai orar por semana, homem de Deus? Para aí para pensar um pouquinho. Quando nós entendemos que Deus está em todos os lugares e que Ele é acessível a todos nós, e que todos os dias nós podemos ter um encontro com aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está no trono, e que todos os dias nós podemos nos encontrar com Ele. Isso vai mudar toda a nossa perspectiva sobre oração. Eu acho engraçado, irmãos, o quanto a gente é frágil e humano nas nossas relações, nas nossas expectativas. Se alguém chegasse e falasse assim: Mairo, essa semana tu vai falar com o ministro. Você vai subir ao gabinete do ministro. E você vai ter um encontro de 1 hora com o ministro. Como é que seria a sua semana? Márcio, essa semana você vai falar com o dono da empresa. Sexta-feira vai ser o encontro. Derlei, essa semana o general da sua circunscrição, ele te chamou para uma reunião. Imagine aí. Imagine como seria, irmão Josimar, se durante esta semana, o coronel, comandante do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, mandasse chamar o soldado Josimar, o sargento Josimar Barbosa, para estar lá. Como é que seria? Um pouquinho. Como é que seria, irmão Vilmar? A gente ia ficar preocupado. Você ia pegar roupa. Você ia arrumar as coisas. Você não ia atrasar, porque você ia falar com quem? Com o ministro. Você ia falar com o coronel. Você ia falar com o sargento. Você ia criar uma expectativa a semana inteira para adentrar a sala de uma autoridade. Viu como a gente não trata Deus como a gente deveria? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está acima de toda e qualquer autoridade, está todo dia de portas abertas para falar conosco. E a gente, quando oferece para Ele, é o pior do nosso tempo, é o pior da nossa hora, é a sobra do nosso dia.
E a gente fala assim: Deus, por que as coisas não acontecem? Talvez aí tenha muitas respostas. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente fala que ama Jesus, mas na prática a gente dá mais honra aos homens do que a Deus. A gente dá mais honra, irmão. Você bota a tua melhor roupa para ir falar com o homem, mas às vezes, desculpe assim, tu vem para o culto todo esbenguelado, irmão. Com todo respeito, não que a gente cultua com a nossa roupa, mas a gente faz isso, irmãos. Olha, irmãos, eu tive a honra de ser pastor de uma senhora, irmã Jardelina. Essa irmã, ela me ensinou muita coisa. Mas dentre uma das coisas principais que essa irmã me ensinou, que ela tinha... Muitas igrejas estão fazendo essa semana de primícia, as 12 primeiros dias de primícia. Entregue as suas primícias para o Senhor. Irmã Jardelina me ensinou uma coisa: ela tinha primícia na sua vida por inteiro. Dia que ela pegava um sapato, o primeiro lugar que ela ia era na igreja. O seu vestido novo, o primeiro lugar que ela ia era na igreja. Quando ela recebia a sua aposentadoria, o primeiro lugar, quantas vezes ela vinha e já deixava no templo o seu dízimo. E aí, irmãos, aquela mulher no seu tempo, quantas vezes ela morava perto da nossa casa lá em Minas Gerais, a gente passava na porta, ela estava sentadinha ali de manhã, ó, na sua área. E se você entrasse, ela estava num sofá ou numa cadeira, lendo a palavra de Deus, buscando a presença de Deus. Aquela nossa irmã enfrentou uma leucemia assim terrível. Seus filhos estavam distantes. Irmã Samara coordenou com as irmãs da igreja, elas se revezavam no hospital. Mas uma coisa extraordinária, nenhuma delas nunca ouviu uma palavra da Jardelina que não fosse: glorificado seja o nome do Senhor. Isso, irmãos, é tratar a Deus com prioridade, irmãos. É isso, irmãos. E aqui eu não estou falando, irmãos, de religiosidade. Os irmãos me conhecem, quem está aqui há muitos anos. Eu não estou aqui falando de uso e costume. Eu não estou falando disso, irmãos. Eu estou dizendo o que de fato é prioridade na nossa vida, irmãos. O que de fato é prioridade do nosso tempo. O que de fato é prioridade da nossa agenda. Nós vamos pegar essa bichinha aqui, ó, e vamos tentar ler a Bíblia esse ano. Mas vai aparecer meio mundo de coisa para que você não leia. Porque o diabo não quer que tu conheça a palavra. Sabe por quê? Dia que tu conhecer a palavra, você vai ser liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos uma geração de crente que não conhece a Bíblia. E a gente diz assim: ah, nós honramos ao Senhor. É por isso que eu tenho medo de umas músicas que a gente canta. Tem umas músicas que a gente precisa pensar direitinho se a gente vai cantar mesmo. Você já parou para pensar o que você está cantando? Você já parou para dizer: Senhor, conta comigo. Conta comigo. Dia que chove tu não vem, como é que tu quer que o Senhor conta contigo? Apareceu qualquer festinha, tu liga para o dirigente e diz assim: bota outro na escala. Conta contigo. Como é que vai contar contigo? Contar contigo como? Se na primeira oportunidade tu pula fora. Irmãos, edificação. Neemias está nos ensinando que a gente tem que ter relacionamento com Deus aonde quer que a gente esteja, aonde quer que a gente possa estar. E aí, irmãos, eu vou terminar porque a nossa hora já foi. Neemias nos ensina que quem ora também age. E eu termino aqui, porque você vai notar lá no versículo 10, no versículo 11, ele vai dizer: faça com que o teu servo seja bem sucedido e hoje encontre misericórdia diante desse homem. Que homem ele estava dizendo? Quem é que ele estava falando que ele queria que encontrasse misericórdia? Diante do rei Artaxerxes. Ele estava dizendo era isso: Senhor, eu estou orando, mas o Senhor mexe com o homem lá porque eu vou agir agora. Eu já passei a fase da oração, agora eu vou entrar na fase da ação, porque a oração verdadeira, ela não nos paralisa, ela nos prepara para a ação. Ele ora e depois ele age, e aí ele diz: concede, Senhor, sucesso ao teu servo, que eu vou falar com o homem. Tu está orando, não está, irmão? Senhor, abençoa, me dá uma casa esse ano. Tu já foi lá na imobiliária? Tu já foi? Tu já foi lá e falou com a irmã Eluane? Tu já falou com a irmã Giovana? Tu já perguntou como é que é o processo? Mas tu está dizendo: Senhor, me dá uma casa. Irmãos, Samara já aprendeu a conviver com a minha loucura. Quantas vezes nós fazemos isso e continuamos fazendo?
A última casa que nós compramos, a gente ia lá para baixo e ficava orando lá embaixo. Senhor, nos dá essa casa se for da tua vontade, Senhor. Abençoa. E um dia nós fomos lá falar com o corretor. Primeira vez que nós entramos para comprar aquele apartamento, o rapaz deu uma olhada para mim assim, ele me deu uma avaliada assim no meu jeitão, nem atendeu. Voltamos para casa murcho, acho que ele achou que a gente não tinha dinheiro, e realmente a gente não tinha mesmo. Mas a gente tinha fé. Voltamos. Aí passamos um dia depois, encontramos um camarada que olhou e disse assim: eu vou levar vocês agora no apartamento de vocês. Nós vamos lá agora. Entramos, 1107, até o número já era 7, número da bênção. Olhamos ali, já, ó, irmão, saímos de lá com o negócio fechado. Tu já falou com o Fernando? Tu já falou com a Giovana? Tu já falou com um dos irmãos aqui que mexe com o imóvel? Ah, não, estou querendo uma casa. Querendo uma casa, tu nunca foi lá ver. Ah, querendo passar num concurso. Tu está estudando quantas horas por dia? Falei para Ana Vitória, esse ano nós vamos correr uma corrida de 5 km. Fechado? Fechado, tu prometeu. Tu prometeu. E nós vamos correr juntos. Eu já comecei a olhar a corrida agora. Estou olhando as corridas. E eu quero me inscrever numa corrida. Eu hoje não dou conta de correr, mas eu já estou olhando a corrida pela fé. Irmão, não me pergunte sobre a obra da igreja. Porque se tu me perguntar, eu já tenho o preço de todas as coisas. Já sabemos até quanto custa a próxima etapa, quanto vai ser o telhado. E aí eu e o irmão Vilmar já ficamos ali sonhando, vendo as coisas. Quanto custa a próxima ferragem, quanto custa o próximo concreto. Sabe por quê, irmãos? Porque se alguém se aventurar, falar assim, quanto é? Eu digo é tanto, e aí Deus vai usar essa pessoa. Sabe por quê? Eu estou olhando é pronto, as vidas transformadas lá. Você está olhando como, irmão? É isso que o texto está dizendo. Age, meu irmão, ora, mas se coloca na posição. Vai lá e pede para falar com o rei. Vai lá e pede para falar com o homem. Porque às vezes você diz assim, ah, ele não vai nem me receber. Tu já foi. Guarda uma coisa na tua vida, o não, tu já tem. Repete comigo, o não, eu já tenho. Mais uma vez, o não, eu já tenho. Aí faz uma coisa que Batista não gosta agora. Fala para o irmão que está do teu lado. O não, tu já tem. O não, tu já tem. Rapaz está lá, encontrou uma moça, uma bênção. Começa a orar e vê assim, respeita os pais. Está assim, ó, querendo namorar, doido para casar. Aí encontrou uma moça, respeita os pais, firme na igreja, uma bênção. E aí você está ali, já orou. Varão, tenha coragem, vai lá e fala com a moça. Cria coragem, vai lá e fala. Mas e se ela disser não? Tu vai de novo. E se ela disser não? Tu vai de novo. Teu pastor é a experiência própria, até que um dia deu certo. Seja firme. Olha o que Neemias fez. Faz com que o teu servo seja o quê? Bem sucedido. Isso aqui, irmãos, fé é trazer à existência aquilo que não existe. É orar e é agir. Irmãos, eu passo ali de frente daquela obra. Irmãos, eu já estou vendo aquilo ali pronto. Eu estou vendo, irmãos, aquele culto de domingo à noite. Assim umas 800 pessoas cantando a Jesus, irmã Sirlene. Aquele lugar grande assim em cima, pastor Josimar. Nós vamos fazer aquele jantar de casais assim, ó. 150 casais vai caber ali no mínimo, pela fé. E aquelas galerias assim, irmãos, que vai parecer um anfiteatro. Aquele telão que a gente vai sumir no meio dele, os meninos vão cantar, vai fazer teatro. Irmãos, é tanta coisa linda. E o ministério infantil, que vai ter tanta coisa boa. Palavra de Deus para as crianças, tecnologia, vai ter lugar para as crianças lanchar. Aí quando sair vai ter aquele brinquedão que os meninos não vão querer ir embora. Irmãos, eu já estou vendo tudo pronto. Aquela cozinha, irmão Marquinho e o Mário não estão aqui, mas irmãs, eu estou vendo aquela cozinha com um fogão gigantesco assim no meio, e a gente fazendo cantina, e vai terminar o culto, e aquelas mesas a gente vai sentar, ninguém vai embora. Tu já vê isso, irmão? Eu já estou vendo isso. E eu estou vendo gente sendo salva, transformada pelo poder que há no Evangelho. O cara vai entrar ali uma vez, ele vai querer voltar. Dia que nós entramos nesse barracão aqui, irmãos, irmão Márcio achava que estava ficando todo mundo doido aqui.
Isso aqui, irmãos, era um lixo. Isso aqui, irmão, não tinha nada. Isso aqui era um depósito de pneu. Isso aqui, se você entrasse aqui, você ia falar assim, esse povo ficou doido. Era assim ou não era, meu irmão? Quem entrou aqui com cadeira nas costas a primeira vez? Não era assim, pastor Josimar? Porque nós mudamos como? Com cadeira nas costas. Agora não dá mais para mudar assim não. Mas daquela vez nós viemos para cá, irmãos. Tinha nada aqui dentro, irmão Magno. A gente olhava para um outro. Isso aqui era grade em cima. Um calor, irmãos. Um negócio absurdo isso aqui. O chão, você já passava, você já saía sujo. Mas a gente já via você aqui dentro hoje. É isso, irmãos. Faz como Neemias. Fala com Artaxerxes essa semana. Tenha coragem. Ora e age. Ora e dê passos de fé. Ora e caminha. Pessoas que agem. Tem, irmãos, aqui há dois extremos. Tem gente que age muito e não ora. Tem gente que ora muito e não age. É os dois extremos. Tem gente que não ora e age. E aí dá com burro na água. Aí tem gente que ora. E Jesus já falou. Aí eu lembro de Moisés e eu termino aqui. Moisés, por que tu clamas a mim? Diga ao povo. Irmão, levanta para marchar. Levanta aí onde tu está agora. É isso mesmo, levanta, nós vamos terminar. Levanta e marcha. É hora de marchar, meu irmão. Nesse ano da edificação, Deus está falando conosco. Deus está mexendo com a gente, sabe, dizendo o quê? Que Neemias nos ensina que antes de agir, a gente precisa buscar Deus. Gasta tempo com Deus. Outra coisa, Deus te ouve aonde você estiver, irmão. Aonde você estiver. Dentro do coletivo, dentro do ônibus, dentro do metrô. Não importa onde você vai estar. Aonde você estiver, Deus vai ouvir a sua oração, porque Deus ouve quando a gente clama a Ele na sua bondade. Agora tem uma coisa, Neemias nos ensina lá no verso 11, Senhor, eu peço que o Senhor me conceda êxito, porque eu vou falar com o homem. Senhor, eu peço que o Senhor me abençoe, porque eu vou lá falar com ele. Essa semana nós vamos lá falar com ele. Essa semana, irmãos, eu vou só terminar contando uma última história. Esse meu irmão aqui tem uma vida querida que nós andamos juntos. Irmão Vilmar. Nós estávamos plantando uma igreja em Águas Lindas, irmãos. E essa igreja não tinha nem um ano. E aí a gente começamos numa lojinha, começamos na escola. E aí começou a dar muito menino. Logo tivemos problema, fomos expulsos da escola. Não deixaram a gente usar a escola. Arrumamos uma loja. Fomos para essa loja e o trabalho crescendo. E a gente lá, ó. Um dia passamos, vimos uma placa num terreno assim, 850 metros, 2 frentes. É aqui, irmãos. Pela fé. Na frente, um lugar que ia ser uma praça. E a gente disse aqui, gente, essa igreja vai estar na frente da praça. Isso aqui vai dar certo. No fundo, dava saída com o bairro. 850 metros. Para aquela igreja, irmão, aquilo ali era um sonho. R$7.500. Homem de Deus foi lá, brigou. Era mais um pouquinho, mas ficou em 7.500. Quanto nós tínhamos? Nada. Deus mexe com um, Deus mexe com o outro, passa de lá, passa de cá. Daqui a pouco fomos lá, nunca me esqueço o nome do senhor, seu François, vendia uns peixinhos secos assim, ó. Mão Vilmar parou ele no meio da rua, fechou o negócio. Deus levantou os 7.500. A igreja está lá hoje, o templo construído. Sabe o que é lá em frente hoje? A Praça da Bíblia, uma das praças mais bonitas de Águas Lindas. A gente já via aquela praça pronta. Está lá a igreja, uma bênção. O que você está enxergando, irmão, esse ano na tua vida? O que você está vendo? O que você está vendo agora para aquilo que vem pela frente aí? Nós vamos adorar ao Senhor. Logo depois nós vamos ter a ministração da ceia. Pastor William vai nos ministrar a ceia. Mas eu queria desafiar você que não pegou o elemento, que vai participar da ceia do Senhor. Irmão Jetro vai estar aqui. Você vai poder vir aqui e pegar enquanto nós adoramos. Mas eu queria que nesse tempo de ceia você falasse com Deus. Deus, eu quero ser como Neemias. Eu quero orar antes de tomar decisão.
Eu quero ter uma vida de oração este ano. Eu quero ter oração como estilo de vida. E mais, Senhor, eu não quero só orar não. Eu quero tomar decisão por fé. Eu quero agir. Eu quero, Senhor, dar os passos. Nesse ano da edificação, Senhor, eu quero neste ano viver, Senhor, o mesmo caminho. Parar diante do Senhor. Ter uma vida constante de oração. Não construir movido pela ansiedade, mas pela direção do Senhor. Não avançar sem discernimento, mas quando o Senhor me falar, eu vou agir e eu não vou ter medo, porque eu sei que o Senhor está comigo. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor, mas fale com Ele: Senhor, eu quero ser como Neemias nesse ano que está nascendo, em nome de Jesus. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Nesse sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo